Está começando o programa Metamorfose, um programa que fala de transformações que começam no corpo, mudam a mente e mudam uma vida inteira. Ao meu lado aqui a Jéssica. E hoje a gente tem duas convidadas especiais, que são médicas também, que estão aí envolvidas nessa parte do emagrecimento, da performance, né, desse tratamento mais humanizado, que é bem a cara do Dr. Marcelo. E a gente está aqui hoje com a Silvia e com a Carla. A Carla, que ela é médica do esporte, especializada em ortopedia. Ela também trabalha com performance, então fica tudo muito envolvido com essa questão do emagrecimento, né? Como é que a pessoa vai performar depois. E a doutora Silvia também trabalha com emagrecimento, ela trabalha com home care, né, também. E ela tem esse atendimento mais humanizado, que se encaixa muito bem com o que o Dr. Marcelo faz no consultório, né, Marcelo? Sem dúvida. Falando da Carla, eu já estava comentando antes de começar o programa que é extremamente raro mulher ortopedista, né? É verdade. Assim, eu conheço poucas, mas em geral é uma especialidade onde os homens predominam. Mas você trabalha muito com a questão, inclusive, também de manutenção de massa muscular, de desempenho. E também tem uma coisa que impacta muito nos pacientes que são obesos, que é a questão das limitações que o peso gera nas suas articulações, joelho, tornozelo, quadril, coluna. Entendeu? Então, assim, para a gente é bastante interessante olhar para o teu lado da história e ver o que você pode falar para a gente, do que você tem de experiência com relação a esses casos de obesos, e a abordagem, tanto do ponto de vista osteoarticular como muscular. Achei interessante a gente começar mais ou menos por aí. Sim. Quando a gente tem um obeso, por mais que ele já tenha emagrecido, ele passou a maior parte da vida dele carregando 20, 30, 50 ou 70 quilos acima, né, do peso. Então, ele tem aquela sobrecarga. As articulações sofrem muito, principalmente a articulação de coluna, quadril, joelho e tornozelo. E essa lesão ele vai levar para o resto da vida. Por mais que ele deixe de ser obeso e emagreça, essa lesão acaba indo para o resto da vida. São lesões de articulação, artroses e degeneração muito avançada. E no final das contas é a tal história. Eu sempre costumo falar, e aí até a gente vai conversar com a Silvia, que lida com muito paciente também acamado, por força da geriatria e tudo mais, né? Mas eu costumo falar sempre com o paciente quando a gente opera, que, cara, se você não fizer um trabalho de fortalecimento muscular, ao invés de diminuir as lesões depois de emagrecer, algumas inclusive pioram. Sim. Estou certo com relação a isso? Certíssimo, porque a gente acaba tendo uma massa muscular muito reduzida e isso vai fazer com que a articulação sofra cada vez mais. Se a gente não tiver um reforço da musculaturas específicas mesmo que seguram as articulações, realmente vai ter muito mais dor. E aí depois que vai perdendo peso, essas musculaturas vão diminuindo cada vez mais, porque o peso a gente acaba perdendo muito músculo e realmente acaba tendo muito mais lesão. É o que a gente fala, né, no consultório, a gente vê muito essa questão de quando o paciente perde esse peso, né, emagrece bastante, eles ficam meio que com medo de comer, depois que tem o procedimento da bariátrica, ficam com medo de comer carboidrato, por exemplo. Sim. Né? Aí acaba não batendo a quantidade de proteína que precisa, o carboidrato para te dar mais energia, para você conseguir treinar melhor. E aí acaba tendo essa deficiência muscular, né? Pós-bariátrica, pós-emagrecimento. Então, a gente na nutrição, a gente tenta trabalhar muito isso, né? O plano alimentar de forma individualizada para diminuir essa questão dos problemas que tem nas articulações e também para melhorar a performance, né? Você também trabalha com a performance, né? Sim. A gente vê que a gente está entrando numa grande epidemia de sarcopenia, né? Que a sarcopenia é a baixa da massa muscular. Antigamente, quando eu comecei na residência, naquela época, eu só via sarcopenia em idosos. Né? Então, quando o velhinho já estava com uma idade muito avançada e a gente tinha realmente uma massa muscular reduzida. Hoje não. Hoje eu pego sarcopenia em paciente jovem, em paciente ativo, que tem uma baixa de massa muscular absurda. Eu peço para contrair um quadríceps e eu não vejo musculatura nenhuma ali. E aí tem dor no joelho. Por quê?
Porque é óbvio, não tem musculatura para segurar o joelho, Não para está movimentar. fortalecido, né? Sustenta, né? E no caso da Silvia, que trabalha bastante, né, tem uma experiência imensa com pacientes, principalmente os pacientes acamados, né? Paciente acamado já. E aí, esse é um problema. O paciente, quando fica muito tempo na UTI, precisa de uma reabilitação forte para poder recuperar a massa muscular, até mesmo para respirar, né? Via de regra, né? E aí, para retomar, quando a gente consegue fazer com que ele retome a vida normal, é muito, muito importante que a gente foque na recuperação da massa muscular. E exige muita disciplina do paciente, de quem está cuidando, dos terapeutas, porque o que você demora para perder é muito pequeno em relação ao tanto que demora para você conseguir recuperar a função. E você não consegue recuperar estruturas como elas estavam antes da lesão, né? Então você acaba recuperando o que dá para recuperar, mas muito tempo para conseguir recuperar marcha, que é andar, né? Abaixar, ter força, ter movimento sozinho, independência, às vezes demora muito para um paciente acamado que recupera, consegue até recuperar a função, mas é muito sofrido. Então, a adesão aos tratamentos também é mais difícil. E aí é uma coisa que eu sempre pontuo quando eu estou atendendo o paciente no consultório, que é como causa de reganho de peso, porque a obesidade, por definição, doença crônica, progressiva e multifatorial, certo? Então, a chance de reganho ela acontece mesmo nos pacientes que operam, tá? Que vai aí em torno de 10 a 20%. E a gente considera reganho quando recupera mais de 50% do que perdeu, ou quando recupera a doença que gerou, a comorbidade que gerou. Então, se era diabético, voltou a ser diabético, voltou a ser hipertenso, ou voltou a ter problemas articulares. Então, essa é a definição de reganho de peso, né? Então, eu sempre coloco como uma causa de reganho de peso. E eu sempre pergunto para o paciente, você veio fazer o que aqui? Aí ele fala, eu vim perder peso. Eu falei, não, você veio emagrecer. Porque quando a gente perde peso, a gente perde qualquer coisa que pese. O músculo pesa, se eu tiver uma diarreia muito forte, eu perco 4, 5 quilos de peso. Recupero aí do 24, 48 horas. Certo? E aí eu sempre brinco com o pessoal que faz luta, né, artes marciais. Sim. O cara vai bater peso lá. Então o que acontece? O cara fica desidrata, ele vai para ele pesar o menos possível para ele se enquadrar naquela categoria. E aí 3 dias depois da luta, nem parece o mesmo cara. Sim. Entendeu? Quanto que ele emagreceu nesse processo? Zero. E aí o que a gente está vendo aí, e é uma coisa que é importante a gente entender quando vai fazer qualquer processo de emagrecimento, e agora com as canetas principalmente, o que acaba acontecendo é que simplesmente eu uso a caneta para não ter fome. Então com isso, ao invés de emagrecer, eu perco peso. E no final das contas aí eu tenho os termos que estão aí correntes na mídia, né? A bunda de Monjaro, né? que cara seca, derretida. né? A orelha de Ozempic, né, que foi outra cabeça de Ozempic, que o pessoal falava, né? Então, na verdade, o que acaba acontecendo com isso é que a gente acaba achando que está resolvendo um problema, mas no fundo eu estou piorando a minha qualidade de vida e estou tornando muito mais simples o reganho de peso quando eu suspendo o remédio. Sim. Porque a gente acaba não construindo, não entendendo que o processo de emagrecimento ele não é simplesmente perder peso, mas mais importante que isso, ele é perder gordura e não peso. Exato. E aí a gente acaba induzindo o paciente ao erro quando a gente estabelece uma meta de peso. Porque músculo pesa mais do que gordura. Um tanto assim de Costumo músculo. dizer que um tantinho assim de músculo pesa 1 quilo, um tanto assim de gordura pesa 1 quilo. Então o volume faz toda a diferença. E quando eu faço um atendimento em algum paciente, eu sempre tenho que fazer uma eu uso muita bioimpedância, minha caseira mesmo, mas para ter um controle. Tá perdendo o quê? Gordura? É água? Musculatura? Tá perdendo musculatura? Tá ganhando água? Então, para conscientizar quem está emagrecendo de que emagrecer não é só o peso. Tem medida, tem os nutrientes. Emagrecer não é parar de comer, é nutrir direito. Exato. Né? E aí, no final das contas, a gente acaba utilizando para medir emagrecimento um instrumento que não serve para isso, que é a balança. Exatamente. Entendeu? Então, sobe na balança, aí acontece muito comum, né? Eu acho que a Jéssica deve ver isso também bastante. Na academia, o cara começa a fazer atividade física e ele sente que as medidas diminuíram, mas ele se frustra
porque ele foi pesar. Tá igual. Aumenta. Exatamente. Tem muito, muito. E principalmente mulher, né? É. A mulher, ela tende a querer aquele peso na balança. É. Então, quando vem paciente, eu quero ficar com tal peso. Aí a gente tem que explicar tudo isso que o Marcelo está explicando. Sim. A diferença de perder peso e a diferença de emagrecer, né? E a gente conseguir colocar isso na cabeça, principalmente das mulheres, para não ficar se pesando, para entender como é que tá as medidas, como é que tá o a mais. A semana passada eu recebi uma mensagem de uma paciente minha dizendo: Jéssica, é engraçado, né, que agora eu tô emagrecendo e eu chego nos lugares e as pessoas notam que eu tô mais feliz e olham assim: tu tá fazendo o quê? Porque se tu tá emagrecendo do jeito certo, porque tu tá com a pele mais viçosa, tu tá mais feliz, tá, né? E aí, quando você perde peso da forma errada, né, que é medido na balança, você acaba ficando mais com aquela cara mais debilitada, com aquela fisionomia de cansaço, Não tem né? energia nenhuma, Perde esgotada, muito músculo, né? frustrada. Cara de gente doente. Cara de Isso. gente doente. E com o sentimento de que tudo é proibido. Tem um outro não detalhe. Esse é certo. muito forte. Eu Muito costumo forte. dizer que a cara de gente doente, o que te dá não é a falta de gordura, mas é a falta de massa muscular. Isso. Eu sempre dou o exemplo do Cristiano Ronaldo, que tem 8% de gordura corporal. Exatamente. E não dá para falar que... Não tem cara de doente. Né? Então, e isso também impacta bastante quando a gente escolhe, né, cara, a atividade física que você vai fazer. Exatamente. Porque no final das contas, o gordinho chegou na academia, o personal põe ele na esteira. Eu sou lugar da- bastante da contra musculação. isso. Então, e no final das contas ele põe na esteira, o cara fica 1 hora na esteira e aí ele viu que tá lá 300 e tantas calorias. Tá pago o Big Mac. Vai lá comer o Big Mac e zerou a conta. Primeira Pronto. refeição já recupera isso, né? E no final das contas, principalmente quando a gente está no processo de gerar déficit calórico, seja tomando medicamentos, seja no processo de cirurgia bariátrica, que isso é muito forte. Seja Aí eu sempre na nutrição, né? Sim. Também ou fazendo, na nutrição fazendo também. a dieta ali. E essa aqui é a história. No final das contas, eu coloco, quando você está fazendo um déficit calórico muito forte, o teu organismo vai consumir reserva de glicogênio nas primeiras horas, primeiras 24 horas. Depois disso, ele vai ter que escolher entre gordura ou proteína. Qual que é o mais fácil? Pois é, aí quando eu faço o cardio, eu estou sinalizando ao meu corpo que eu preciso de menos músculo. Sim. Porque quanto mais músculo, mais gasta, demanda sim. para oxigênio. Entendeu? Então, para poder ter um condicionamento cardiopulmonar adequado, eu tenho que ter menos massa muscular. Sim. Eu gosto sempre de dar um exemplo gráfico que fica fácil de entender. Se eu vejo um corredor de maratona, é porque se ele tiver músculo, Bem fininho. É pesado. é pesado. E um cara que corre 100 metros rasos, ele consegue correr 100, 200. No máximo ele compete 400 e ainda os que têm melhor desempenho Rendimento não. ruim, né? Sim. Vai botar ele pra fazer uma maratona. Não consegue. Não vai. Então e aí não é que a gente fala, ó, no processo de emagrecimento, o cardio, ele não Eu deve... nem gosto. Até porque tá muito pesado e vai sobrecarregar demais as articulações. Fora isso. Então eu normalmente peço para que ele não faça. É uma coisa que eu gosto, tudo. Então vamos tentar reduzir. Vai passear num parque, vai Nunca fazer uma coisa aumentar, assim. né? Mas o foco é a musculação. E aí, normalmente, o paciente não gosta, né? Porque o gordinho não se sente bem dentro da academia. Então, eles falam, mas eu não me sinto bem. Eu falo, não tem problema. A gente é adulto, tem que fazer o que tem que ser feito. Criança faz o que Isso, quer. exato. Né? Então, é necessário fazer pelo menos 3 a 4 vezes por semana de musculação. Você vai ali, faz a sua musculação e vai embora para casa, acabou. Eu falo que tem um device muito bom para resolver essa questão de percepção, né? Que é aqueles fonezão de ouvido que põe aqui. Exato. Né? Eu falo muito isso. Ninguém paga suas contas. Vai lá, faz o seu e acabou. Eu tenho alguns... A primeira coisa que eu digo é assim, doutora, eu não gosto de fazer musculação. Daí eu sempre uso exatamente esse termo. Eu vou te contar um segredo. Sabe aquele cara fortão, malhado? Ele também não gosta. Da musculação em si, não. Eu provo. Sim, Quer que eu prove? Que eu finjo que quebrou meu carro na frente da academia e pergunto quanto ele paga para empurrar meu carro. sim. É esforço. Tá? E quando me perguntam se eu gosto de estudar, eu respondo que eu gosto de saber. Sim. Então, tem outra maneira? Não tem. Por enquanto, não. Certo? Então, o que acontece é que as que têm melhor êxito na vida são as pessoas que são mais resilientes quanto o que a Carla falou. Exatamente. Fazer o que precisa ser feito, Gostando ou não. gostando ou não.
A gente gosta do resultado. O problema é que você interpretava o resultado errado das outras vezes que você fazia. Você achava que o resultado vinha pela balança e ele não vem por aí. Esse errava daí. Outro ponto que eu coloco é que aquela menina linda que você está vendo na academia, ela realmente não está preocupada contigo. Se ela achasse que ela estava assim, ela não estava ali. Exatamente. Entendeu? Então ela só está ali porque ela está preocupada no foco, é ela, pessoalmente. Eu parto do pressuposto que 95% das pessoas do mundo são pessoas boas. Sim. Ah, mas você pode estar errado. Posso, em 5% das vezes. Agora, se eu considerar todo mundo como que está me olhando, está me procurando, está querendo ver o meu erro, está querendo... Então, bom, eu vou errar em 95% das vezes. A via de regra é isso. Claro que existe conflito, mesmo quando as pessoas são boas, existem diferenças de interesse. Sim. Mas no final das contas, eu tinha uma paciente minha que, se assistir, já vou mandar um abraço, que é a Carol. Ela teve uma crise de riso na minha frente quando eu falei que ela tinha que ir para a academia depois de fazer bariátrica. Há um tempo depois eu tive que operar ela de vesícula. E aí a pergunta dela no dia da cirurgia é quando que ela poderia voltar à academia. Mas cadê a pessoa que riu quando eu disse que ia ir para a academia? Aí você via postando foto com roupinha de festa caipira da academia. Então, o que acaba acontecendo quando a gente passa pelo processo de emagrecimento é que a gente tem um negócio que é o pertencimento. Então, daí eu começo a conseguir pertencer. Sim. Eu pertenço ao grupo, eu pertenço ao pessoal da academia, eu pertenço a essa turma. E mais, você vai descobrir que aquele pessoal que você achava que olhava feio para você, eles começam a puxar assunto contigo, porque começam a ver você com regularidade. Querem até ajudar, né? Nossa, induzir a ajudar, né? É. A Silvia tem aí uma história, né, pessoal. Eu tive muita frustração na minha vida de fazer muito exercício, fazer muito esforço e um resultado ínfimo. Sempre meio gordinha, sempre meio rolicinha. E na academia eu não me sentia bem. Então, eu sei que é difícil. Isso eu consigo entender o paciente que eu estou emagrecendo, como isso é difícil. Então eu falo, olha, pensa o seguinte, se você vai fazer uma musculação, você vai continuar queimando por dias. Você vai ficar tira e põe, vai direto na academia que você vai ter um resultado mais eficaz. Tudo para mim era proibido. Então viver com as proibições era muito frustrante. Então, hoje vem alguém e fala para mim, doutora, eu comi, eu fui na lanchonete, eu comi. Eu falei, que ótimo, estava gostoso, você curtiu, teve vida social, que também é muito importante, né? Ter vida social, participou da festa, tudo bem, agora a gente retoma, não tem problema. Não, mas eu engordei 1 quilo. Pega esse copo aqui, segura, você está pesando mais 1 quilo. Então, assim, não é só peso, né? E essa transformação na cabeça da pessoa, de entender que ela não é culpada, claro, os hábitos interferem, mas ela não é culpada de estar naquele jeito, apesar de todos os esforços, não ter emagrecido, não foi falta de esforço. As outras pessoas não estão se esforçando mais que você e por isso você não emagreceu. É porque o seu corpo não está respondendo. Tem coisa que precisa ser regulada. Então, basicamente é isso. Quando eu entendi que eu podia ter isso regulado e que o meu corpo passou a funcionar direito, que eu consegui emagrecer, eu emagreci 36 quilos agora. Em 3 meses foi um efeito como de bariátrica. Nos primeiros 3 meses eu emagreci 27 quilos, mas eu era muito inflamada. Eu tinha dor o dia inteiro. Se me desse um cutucãozinho assim no braço, eu ficava com dor, como se tivesse me cutucado o resto do dia. Então era um dia, era agoniante assim, eu tava o tempo inteiro com alguma coisa me incomodando. E isso acabava me provocando, come de novo, come de novo, come de novo. E tem mais uma coisa, a gente não come, quando tá gordinho, a gente não tá comendo só comida, a gente tá comendo sentimento. E quando você faz hoje um tratamento, que bom que temos recursos, que temos medicação, que temos para ajudar nesse processo. Porque no momento que você não tem fome, e você vai, tô com vontade de comer uma coisinha, aquela coisinha que eu não sei o que é, você vai ficar o dia inteiro comendo coisinhas, e não vai achar o que é, porque não é fome. E quando você tá com uma medicação que te inibe esse apetite, você vê uma coisinha, vou comer. Pega aquela coisinha e come. Não era isso. Não tô com fome. O que eu tô sentindo? Então, tô brava, tô triste, tô entediada, tô chateada, tô muito feliz. Tudo isso é fome. Então, quando eu não tenho a fome, eu tenho que, o que é isso que eu tô sentindo? Eu começo a dar nome para os sentimentos. Isso já é uma transformação que a gente está dizendo, justamente uma transformação mental, que ajuda demais nesse processo de emagrecimento e de manter o emagrecimento depois disso.
Esse processo eu mesma passei. Então, hoje eu olho um alimento, eu escolho. E aí, sou eu que não quero o alimento. Não é que alguém me proibiu. É uma postura totalmente diferente em relação ao que eu como. E aí, eu não tenho mais as dores que eu tinha, então eu consigo me exercitar. E eu sinto hoje um prazer depois do exercício. Quando eu tava com peso alto, eu ia fazer exercício, eu sentia dor. E depois do exercício, cansada. Ah, você vai sentir mais disposição. Eu tinha que dormir. Eu não conseguia. Depois do exercício, eu falo, acabou meu dia, eu não consigo fazer mais nada. O que exatamente a gente merece quando a gente está num dia como esse? A gente merece dopamina. Então, o que acaba acontecendo é, quando a gente vai procurar uma pessoa que tenha depressão, depressão maior, ou bipolaridade na fase depressiva. Então, assim, se você vai ver a maior parte dos antidepressivos, eles são inibidores da recaptação da serotonina e dopamina, ou seja, eles mantêm níveis mais elevados, e aí eu preciso de menos, certo? Então, a dopamina está na raiz de todo tipo de vício. Né? E aí, o reganho, ele vem não pelo mecanismo metabólico, não pelo mecanismo da sarcopenia que a gente falou, mas ele vem quando a gente começa a se anestesiar da vida. E aí, nessa hora, se é um jovem, principalmente, eu costumo dizer a seguinte coisa: eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. A vida vai ser cheia de coisa errada. Exatamente. Ela vai ter. Não tem jeito. Nossos familiares vão embora por alguma razão. Alguma desculpa vai ter que ser encontrada, um câncer, uma doença. A gente vai passar por dificuldades financeiras, moramos no Brasil. Enfim, mais ainda que os outros lugares. Então a gente sempre vai ter razão para procurar se anestesiar da vida. É essa a história. Então a gente tem que contar que esse tipo de coisa vai estar sempre presente. Tanto pode fazer reganho, o comedor crônico, que é o que você fala, o beliscador crônico, ou ele vai transformar isso numa forma que seja mais fácil de entrar. No caso do bariátrico, já que ele tem as dimensões do seu estômago são menores. E começa a buscar maior concentração calórica para ter logo esse... Ou calórica ou dopaminérgica, por exemplo, o álcool. Troca um vício por outro, né? E aí vem uma coisa bastante interessante, né? Por que um cara que faz uso da caneta, ele diminui a necessidade disso, e um cara que faz a bariátrica, muitas vezes vai para esse lado. Muitas vezes não, mas tem um percentual que vai. A questão fundamental está que quando você usa a caneta, você vai botar o GLP e o GIP, que são os dois hormônios que tem na tireopartida, que é a mais efetiva até o momento, ele vai ficar circulando no teu corpo por uma semana, certo? Enquanto eu como na bariátrica, eu vou ter liberação de esses dois e mais outros 34 quando eu como e interrompe 4, 5 minutos depois do final da refeição. Então, o que acaba acontecendo é que um cara que busca dopamina no álcool, quem já tem um familiar que passa por isso, ele não come. Ele chega numa festa onde tem álcool, e só como ele sabe, e assim, ele sabe não, instintivamente, intuitivamente ele quer a dopamina, ele sabe que se ele comer, o prazer do álcool vai diminuir. Então, a dica que eu falo para todo paciente que tem o hábito de usar e provavelmente não vai parar, a recomendação é que evite. Mas se você não assim, culturalmente, socialmente não consegue, então chegou em qualquer festa, primeiro você come. E aí pode ser que você tenha aí um controle mais efetivo, porque você não vai conseguir beber muito depois disso. E não é porque não cabe, o líquido ele passa, é porque ele não dá vontade. Eu posso falar porque eu sou bariátrico, então mais ou menos eu tinha essa percepção, só não tinha essa explicação. Sim. Mas começou a comer, num dado momento eu tomei um copo de cerveja e não vai o segundo. A gente... E quem usa caneta também tem essa sensação, né? Vai tomar, pega para tomar, tem vontade, vai, toma, pega uma cerveja, por exemplo. Eu percebo mais restrição da cerveja do que de destilados, mas todos eles eu percebo que tem. Eu percebo que tem essa restrição. Olha, foi um prazer receber vocês duas aqui. Eu espero que tenha sido uma experiência importante, né, Jéssica? Exatamente. A gente quer agradecer vocês, né, por
apresentar aí para as pessoas esse lado do emagrecimento, que é uma parte que Marcelo já trabalha bem, né? Essa parte mais humanizada. A questão também da performance, da questão de você ter que fazer ali um treino melhor, melhorar a articulação. E aí eu queria agradecer vocês aqui e falar que é um prazer, tá? Sinto honrada pelo convite de vocês, obrigada por nos trazer, é importantíssimo a gente unir forças e espalhar essa informação por aí, pra gente conseguir trazer esse alívio e trazer de fato saúde para muita gente, muito mais do que no consultório, né? No final das contas, a gente entender que lidar com a obesidade é sempre uma questão que é multidisciplinar. Exatamente. Certo? Então a gente tem que olhar sobre os diversos lados e não achar que a caneta sozinha resolve, ou que a cirurgia sozinha resolve, ou não, a gente tem que é multidisciplinar. Exatamente. Então a gente tem que ter o acompanhamento nutricionista, psicólogo, clínico que prescreve, ortopedista, ou médico do esporte, fazer esporte de maneira adequada. Lesão acaba gerando um ciclo vicioso, que eu paro, aí a para de fazer você exercício. Perde, você deixa de fazer exercício, ele aí volta para trás algumas casas. Então é sempre multifatorial e não dá para ficar comprando canetinha, gente, na esquina, não tem como isso, né? Tem que gerar É uma medicação que exige, demanda um cuidado técnico, né? Para garantir segurança biológica também. Estamos chegando ao fim do Metamorfose e é lógico que eu vou pedir para as meninas deixarem as redes sociais de vocês, para vocês aí de casa ficarem atentas nas coisas que tem das novidades, né? E seguir também o Instagram do Metamorfose. Meninas, podem falar as redes sociais de vocês. @dra.silvialacerda. Meu Instagram é doutora Carla Rocha e queria agradecer por estar aqui. Foi um prazer conversar com vocês. E para você que busca emagrecimento, performance, o cuidado mais humanizado, o médico ali atencioso do seu lado, esse programa é para você. Fica com a gente que daqui a pouco o próximo episódio, né? Metamorfose. A gente vai vir com outras histórias interessantes para vocês aqui.